Olá, amigos e ouvintes, desejamos uma ótima tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Pão Nosso aqui na Rádio Web Meimei. Aqui quem vos fala é o Eric Matheus. Você pode acompanhar nossa programação 24 horas por dia pelo aplicativo Rádio Web Meimei, baixando na plataforma de aplicativos do seu celular. Agora você também pode acompanhar nossa programação pela plataforma do YouTube ou Spotify, revendo este e outros programas. Hoje vamos dar continuidade ao estudo da obra Jesus no Lar, psicografada por Chico Xavier e ditada pelo espírito Neio Lúcio. Capítulo 5. O servo inconstante. À frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Tanto suplicou esta bênção ao Pai, que através da inspiração, o Senhor enviou a ele o aprimoramento necessário, com vistas ao fim a que se propunha. Por intermédio de vários amigos, orientados pelo poder divino, o candidato demonstrava acentuada tendência pela escultura. Foi conduzido a colaborar com o antigo mestre em mármore valioso. No entanto, a breve tempo demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Transferiu-se deste modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira, sob as diretrizes de velho escultor. Abandonou-o também, sem delongas, asseverando que não lhe era possível suportá-lo. Em seguida, empregou-se sob as determinações de conhecido operário especializado em construção de colunas em estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Logo após, entregou-se ao trabalho sob as ordens de experimentado escultor de ordenações em arcos festivos, mas, finda uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Depois, colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. Olha, amigos, como podemos ver, esse nosso irmão que se habilitou a buscar a angelitude, a buscar o aperfeiçoamento moral, quando colocado nas mais variadas atividades daquelas que ele tinha habilidade, não conseguiu aceitar os chefes austeros, intragáveis, embrutecidos que o orientavam. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia:
invariavelmente que não lhe era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre, por encontrar em toda parte o erro, a maldade, a perseguição daqueles que o dirigiam, até que a morte um dia veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. Com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes quanto aguardava. Um deles avançou triste e indagou: Amigo, por que não te preparaste ante os imperativos do céu? O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras que o envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. Olha, meus amigos, você que está me ouvindo, muitas vezes na nossa tarefa espiritual, e não só a tarefa vinculada à casa espírita ou a outra religião, daquela que nós mais nos afeiçoamos, mas sim também as tarefas espirituais que dizem respeito ao nosso próprio ambiente do lar, ou mesmo ao trabalho que nos sustenta a vida. Nesses problemas que Deus utiliza como veículos da nossa própria evolução, degraus na escada da ascensão espiritual, nós muitas vezes nos detemos na amargura da tarefa, olhando apenas para os problemas que são colocados à nossa frente, e assim nós paralisamos diante das oportunidades de crescimento, como fez o amigo que está no exemplo do Cristo aqui. Ao invés dele aproveitar a rigidez daqueles chefes austeros, muitas vezes grosseiros, embrutecidos, ele paralisou a tarefa e não deixou com que aquela oportunidade de crescimento o levasse à ascensão espiritual, como vão explicar os nossos amigos aqui espirituais neste exemplo do Cristo. O mensageiro, o anjo que estava orientando aquele irmão, no entanto, observou com amargura: O Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina que se pronuncia no momento preciso. Como pudeste esquecer tão simples verdades dentro da vida? O malho bate a bigorna. Aqui o martelo bate a bigorna. O ferreiro conduz o malho. O comerciante examina a obra do ferreiro. O povo dá a opinião sobre o negociante. E o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Se fugistes a pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? Jesus fez uma pausa e concluiu explicando: Quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher se souber e puder aproveitar-lhes a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contacto da plena benfeitura.
Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento. Porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Oh, meus amigos, que belas palavras do Cristo, nos oferecendo aqueles irmãos ríspidos e rígidos, muitas vezes incompreensíveis com a nossa situação de dificuldade. E isso nós podemos encontrar numa esposa que nos afugenta, num marido ignorante, num chefe injusto, ou mesmo na casa espírita, onde encontramos irmãos com diferentes pensamentos, que possamos olhar para esses irmãos como a plena benfeitora, que quando em contato conosco nos vai retirando aquela madeira impura e embrutecida, aquela madeira que não serve, aqueles pedaços que não nos servem de orgulho, de vaidade. E que assim, através dessa lição do Cristo sobre o servo inconstante, podemos enxergar a capacidade que Deus tem de nos observar e nos impor o necessário para o nosso engrandecimento espiritual. Lembrem-se, todas as dificuldades impostas em nossas vidas não são maiores que a nossa capacidade de crescimento. Nem o degrau é tão alto em nossa ascensão espiritual. Então, convoco-lhes a subir, a crescer, a enfrentar com paciência, resignação, entendimento as dificuldades que agora você enfrenta e que com certeza eu enfrento também, para que possamos enxergar nas dificuldades o amor de Deus para conosco. E aí, obviamente, que possamos pensar no Cristo, que veio ao mundo puro, um espírito de ascensão espiritual elevadíssima, e mesmo assim foi levado ao madeiro. Com a injustiça do homem, com a ignorância, com a brutalidade, e mesmo assim conhecia a sua tarefa, entendia o seu legado e o seu exemplo. Então, agradeço você estar aqui comigo no nosso programa. Encerramos por aqui. Muito obrigado, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do nosso estudo de hoje. Amigos e ouvintes, hoje vamos ficando por aqui e voltamos no próximo programa com o estudo do livro Jesus no Lar. O programa Pão Nosso é apresentado de segunda a quarta e sábado às 16h30 na rádio Web Meimei. Programa Pão Nosso, o amor do Mestre alimentando corações. Amigos, compartilhe esse conteúdo para divulgação da doutrina espírita. Até mais. Um forte abraço.